é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o programa Caminho da Luz. Hoje a gente está falando aqui de um assunto extremamente importante, que muitas vezes a gente quer fugir um pouquinho dele, né, de falar sobre ele, mas acho que é útil, é uma necessidade, porque a gente tem visto aí muitas situações se repetindo a respeito do suicídio. Mas hoje a gente quer trazer um olhar, né, de valorização da vida, um olhar da doutrina espírita, que é essa doutrina que nos alerta que ninguém morre, né, o corpo morre porque ele é orgânico e a matéria sempre tem um fim, mas o espírito é imortal. E hoje a gente falando sobre isso, né, Carlinhos? Você estava falando antes da gente encerrar o bloco, a respeito do familiar, desse olhar. A gente até disse que a gente tem que ser, sim, firme, não é? Não é só acolher a dor daquele que está ao seu lado, mas levá-lo para buscar ajuda, porque muitas vezes ele não quer ir mesmo, né? Porque não tem força, gente, para fazer isso. E aquela coisa que se diz assim, vai lavar um tanque de roupa que passa, né? As pessoas são tão cruéis que muitas vezes elas falam isso. E não é verdade. A gente tem que ter generosidade, compaixão, de compreender que a pessoa realmente, as condições de químicas do cérebro, o estado de ânimo, não há possibilidade, ela não consegue enxergar isso. E aí até queria colocar para você, que eu acho que é uma coisa super importante, a gente vê isso muito lá no A Caminho da Luz também. O familiar, muitas vezes é ele que vai buscar ajuda, porque a pessoa que está lá, ou deprimida, enfim, ela às vezes não consegue vir até a casa. O familiar precisa dessa compreensão e ele vem primeiro. Mas ele vem, às vezes a pessoa não efetivou o ato, outros vêm porque o familiar conseguiu. As pessoas vêm num estado de culpa, de dor tão intenso, né, que assim leva muito tempo até ela compreender que a culpa não é dela, né? Então é isso, eu gostaria que a gente colocasse isso um pouco aqui, porque eu acho que é extremamente importante, você que está aí nos ouvindo e já passou por uma situação dessa, a pessoa às vezes leva uma vida, né, pensando, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse ficado em casa? E se eu não tivesse deixado a pessoa sozinha? Então, vamos tentar, né, Carlinhos, dar um alento a essas pessoas, não é? Pois é, gente. Cada um de nós é um espírito único, né? Como nos diz a doutrina espírita. E esse espírito único já transitou aqui N encarnações e, infelizmente, não teve forças para superar essa condição. E não é a primeira vez que ele cometeu esse ato. Normalmente não é a primeira vez. Ou seja, esse espírito vem com uma tendência, é dele. O desafio dele é superar nessa existência todas as suas dores morais, todas as suas dificuldades. E nós fomos colocados ali na intenção de meros auxiliadores, professores, mentores daquele ser, mas não somos responsáveis pela atitude do outro, quando não cometido sob a nossa influência. É outra coisa, né? Quando nós falamos do pai, da mãe, dos irmãos, daqueles que convivem ali, vieram justamente envolvidos nessa realidade espiritual diferenciada, ao qual aquele espírito já tem essa tendência. E a luta dele é em se libertar disso.
E nós temos muitos irmãos que vencem, Soraya, nós sabemos disso. Claro! E você tem que fazer, senão, a sua parte. É como nós dizemos na parte na área da educação pedagógica, ninguém ensina ninguém. É você que aprende, você que usa o seu livre-arbítrio para aprender. Então, o processo é o mesmo na questão do suicídio, né? O desconhecimento da lei, do próprio conhecimento da imortalidade. Sim. Né? Ou seja, transitamos lá naquelas outras religiões em que íamos para o céu, ia para o inferno. Ah, então eu vou para o inferno mesmo? Para que eu vou continuar aqui? Se aqui já é o próprio inferno, né? Então, você não tem argumentos ao longo de centenas de anos, né? Para superar tudo isso. Agora, quando nós conhecemos uma doutrina como essa, que nos dá essa condição de compreender isso, sem levar em conta, gente, o depois, né? Nós espíritas sabemos qual é o depois, mas nós valorizamos muito o depois, Soraya, como se a gente pudesse dizer para o coitado daquele que está nesse processo, do que ele vai passar. É o contrário, né? Ao invés de a gente levar a vida a ele, levar que nós estamos dispostos a fazer o que for possível, mas só a ele depende essa decisão, e que depois ele vai encontrar uma situação extremamente negra, né? Terrível. Isso não é ser espírita, né? Isso é conhecimento do espírita, né? Para o espírita, mas não para aquele que está num processo perto de tomar uma decisão tão grave como essa de dar fim à sua vida, né? Eu acredito que a valorização do depois talvez seja no intuito até de temor mesmo, de levar, de dizer, olha, veja, essa realidade é muito mais difícil do que essa que você está passando agora, porque essa que você está passando agora, ela é transitória, ela vai passar. A outra também vai passar, porque, gente, vamos deixar muito claro aqui, Deus jamais abandona nenhum de nós, né? Então, você que tem um familiar, um amigo, alguém que cometeu o suicídio, ore muito, peça muito nas suas preces por ele, porque ele vai sentir, registrar essas preces e sempre, né, esses benfeitores amigos, como diz essa região onde, sei lá, contida aí, aonde a gente pode dizer que eles estão, nada menos do que Maria, né? Esse símbolo desta mãe de todos nós, acolhe esses irmãos. Então, assim, eu acho que a gente deve pensar em levar, além de levar este esclarecimento, porque eu acho que é útil você dizer o que vai acontecer. Porém, o que a gente percebe, as pessoas, elas estão, a desvalorização da vida está tão acentuado que ele não registra o que você está falando. Porque ainda você falando, a pessoa fala, eu vou fazer. Você entendeu? Então, assim, eu já tive uma situação, por exemplo, dentro da casa espírita, de atender uma pessoa e a pessoa dizer assim, eu vou sair daqui agora e vou efetivar o ato. Vou cometer o suicídio. A outra pessoa que estava comigo, assim, é claro, você fica meio que em desespero, porque você fala, meu Deus, o que eu faço, né? Como é que você vai... Aí eu pensei, falei, Senhor, né? Quem sou eu perto de Deus para envolver essa criatura? Eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar que eu, enquanto encarnada, estou fazendo um meu papel. Mas eu não posso, eu não tenho como segurar aquela pessoa dentro da casa espírita. A gente pode ajudá-la, mas entende que depende da vontade dela, né? E depende, óbvio que ela vai ter amparo, mas depende de quanto a vontade dela é mais forte, né? Porque eu fiquei assim, sei lá, eu perdi o sono. Aquela noite eu perdi o sono, realmente, falando verdade.
Porque olha que responsabilidade você ouvir alguém falar isso para você, você não pode fazer nada. E a gente muitas vezes não pode, você como familiar muitas vezes não pode também, né? A gente tem que ter confiar mais. Eu acho que a gente também, meio que quer resolver sozinho. Soraya, eu também tive essa passagem, só que a pessoa estava muito longe. Eu estava conversando com a pessoa no Face, ela estava lá no Belém do Pará, trabalhando numa daquelas, deve ser Belo Monte, e ela imagina aquela situação. Não tem nada lá, gente, vocês não sabem a situação, imagina. E aí a pessoa já tinha separado, já estava lá, e aí falou assim, olha, eu vou tirar a minha vida. É lógico, você vai pedir, ó, naquele momento a gente pede a todos os mentores para que nos envolva na palavra a mais profunda possível, né? E que eles estejam lá. E o que ocorreu? Eu automaticamente aí corri, eu estava trabalhando. Aí que eu fiz? Eu recrutei 5 pessoas, fizemos uma oração, rogamos a proteção, que os amigos espirituais estivessem com ela lá, que ela pudesse perceber tudo isso. Então nós fizemos aquela oração ali com todo mundo realmente envolvido, e graças a Deus não aconteceu o pior. Não importa se for uma maneira de chamar atenção, não importa isso. A gente tem que ter um olhar. A gente só tem que fazer o que é possível. No primeiro, buscar todas as forças, o auxílio necessário para que a gente realize isso, né, Soraya? Sem dúvida, acho que a gente tem que ter sempre um olhar atento. Eu acho que esse olhar atento, a gente está sempre com o ouvidinho ligado, entendendo. Você já conhece como é que aquela pessoa funciona, você sabe quais são os hábitos, uma mudança brusca, alguma coisa que desperte. Nossa, você fique atento, né? Claro que a gente não vai fazer a escolha pelo outro. O outro é o outro, o que nós vamos fazer? Mas pelo menos a gente faça a nossa parte. E por falar em nossa parte, a gente convida mais uma vez você a vir com a gente, fazer parte desta grande família aqui na TV Mundo Maior, Clube Amigos da Boa Nova. Então ligue no 0800 12 18 38. O Espiritismo precisa de você. Contamos com a sua participação. E esperando aí pela gente no próximo bloco.